A crise no Cruzeiro ganhou um novo capítulo e agora o assunto que domina as conversas da torcida celeste é a busca por um novo treinador depois da saída de Tite. A decisão da diretoria veio após uma sequência de resultados que aumentou a pressão sobre o trabalho do técnico, principalmente no início do Campeonato Brasileiro. Mesmo tendo conquistado recentemente o título do Campeonato Mineiro, a avaliação interna era de que o time não apresentava evolução dentro de campo e vinha enfrentando muitas dificuldades táticas e de desempenho. O empate em um jogo cheio de emoções contra o Vasco da Gama acabou sendo o ponto final para a passagem do treinador, resultado que deixou evidente que o time ainda apresentava problemas defensivos e pouca consistência durante as partidas. A partir desse momento, a diretoria do Cruzeiro Esporte Clube passou a se movimentar no mercado em busca de um novo comandante capaz de reorganizar a equipe e dar uma nova identidade ao time na temporada. A torcida acompanha tudo com muita atenção e ansiedade, porque a escolha do próximo treinador pode definir o rumo do clube no restante do ano. Entre os nomes que começaram a aparecer com força nos bastidores está o de Felipe Luiz. O ex-lateral que construiu uma carreira vitoriosa na Europa e também marcou época no futebol brasileiro vem sendo visto por muitos dirigentes como um treinador com ideias modernas e grande potencial de crescimento. Felipe Luiz ganhou destaque pelo estilo de jogo ofensivo e pela forma como organiza suas equipes dentro de campo, sempre buscando intensidade, pressão na saída de bola e valorização da posse. Para muitos torcedores, a chegada dele poderia representar uma renovação no estilo de jogo do Cruzeiro e um projeto mais alinhado com o futebol moderno que vem sendo praticado no Brasil e no mundo. No entanto, não é apenas ele que está na lista da diretoria. Outro nome que aparece como possibilidade é o de Marcelo Galhardo, um treinador extremamente respeitado no futebol sul-americano e que ficou marcado pela história construída no comando do River Plate. Galhardo é conhecido por sua mentalidade competitiva e por montar equipes muito organizadas taticamente, capazes de pressionar os adversários e dominar os jogos. Durante sua passagem pelo River Plate ele conquistou títulos importantes e se transformou em um dos técnicos mais valorizados do continente. A possível chegada de Galhardo ao Cruzeiro seria vista como uma contratação de impacto, algo que poderia elevar o nível do projeto esportivo do clube e trazer ainda mais atenção para o futebol brasileiro. Porém existe um desafio grande nessa negociação, que envolve valores salariais e também o interesse do treinador em retornar ao futebol sul-americano neste momento da carreira. Outro nome que aparece com frequência nas especulações é o de Hernan Crespo. O argentino já teve experiência no futebol brasileiro quando comandou o São Paulo Futebol Clube e conseguiu conquistar o Campeonato Paulista, encerrando um longo jejum de títulos do clube paulista. Crespo é um treinador que gosta de equipes ofensivas, com movimentação constante e muita intensidade no ataque. Sua experiência no futebol brasileiro pode pesar a favor em uma eventual negociação, já que ele conhece bem o ambiente do país e também entende as dificuldades do calendário e da competitividade do campeonato nacional. Além desses nomes, a diretoria do Cruzeiro também analisa outras possibilidades no mercado internacional, inclusive treinadores portugueses que vêm ganhando cada vez mais espaço no futebol brasileiro nos últimos anos. O clube busca um perfil que combine organização tática, capacidade de desenvolver jogadores e também liderança para lidar com a pressão de comandar uma equipe com uma torcida tão apaixonada quanto a do Cruzeiro. Enquanto essa definição não acontece, o comando da equipe fica de forma interina nas mãos de Wesley Carvalho, que assume temporariamente a responsabilidade de preparar o time para os próximos jogos. A missão dele é manter o elenco focado e competitivo enquanto a diretoria trabalha nos bastidores para anunciar o novo treinador. O momento exige equilíbrio porque o Cruzeiro precisa reagir rapidamente no Campeonato Brasileiro para não correr riscos na tabela e também para recuperar a confiança da torcida. A escolha do próximo técnico será uma das decisões mais importantes da temporada para o clube. Um treinador experiente pode trazer estabilidade imediata e reorganizar o time rapidamente, enquanto uma aposta em um nome mais jovem pode representar um projeto de longo prazo e uma mudança na filosofia de jogo do clube. O que fica claro é que o Cruzeiro precisa de alguém capaz de montar uma equipe competitiva, corrigir os erros defensivos que têm aparecido nas partidas e também aproveitar melhor o potencial ofensivo do elenco. A torcida celeste, conhecida por sua paixão e exigência, acompanha cada notícia e cada especulação com grande expectativa.
Nas redes sociais, os debates são intensos e cada torcedor tem sua opinião sobre qual seria o melhor nome para assumir o comando da equipe. Alguns defendem a chegada de um treinador experiente e vencedor, alguém que já tenha conquistado títulos importantes e saiba lidar com momentos de pressão. Outros acreditam que o clube deveria apostar em um treinador com ideias novas e uma proposta de jogo mais moderna, capaz de transformar o estilo da equipe e iniciar um novo ciclo no futebol do Cruzeiro. Enquanto a diretoria avalia todas as opções, uma coisa é certa: a decisão precisa ser tomada com cuidado e estratégia, porque o novo treinador terá a responsabilidade de liderar o clube em um momento crucial da temporada. O Cruzeiro é um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro e sua torcida espera ver novamente um time competitivo, brigando por títulos e protagonizando grandes campanhas no cenário nacional. O anúncio do novo treinador pode acontecer a qualquer momento e quando isso a crise no Cruzeiro ganhou um novo capítulo e agora o assunto que domina as conversas da torcida celeste é a busca por um novo treinador depois da saída de Tite. A decisão da diretoria veio após uma sequência de resultados que aumentou a pressão sobre o trabalho do técnico, principalmente no início do Campeonato Brasileiro. Mesmo tendo conquistado recentemente o título do Campeonato Mineiro, a avaliação interna era de que o time não apresentava evolução dentro de campo e vinha enfrentando muitas dificuldades táticas e de desempenho. O empate em um jogo cheio de emoções contra o Vasco da Gama acabou sendo o ponto final para a passagem do treinador, resultado que deixou evidente que o time ainda apresentava problemas defensivos e pouca consistência durante as partidas. A partir desse momento, a diretoria do Cruzeiro Esporte Clube passou a se movimentar no mercado em busca de um novo comandante capaz de reorganizar a equipe e dar uma nova identidade ao time na temporada. A torcida acompanha tudo com muita atenção e ansiedade, porque a escolha do próximo treinador pode definir o rumo do clube no restante do ano. Entre os nomes que começaram a aparecer com força nos bastidores está o de Felipe Luiz. O ex-lateral que construiu uma carreira vitoriosa na Europa e também marcou época no futebol brasileiro vem sendo visto por muitos dirigentes como um treinador com ideias modernas e grande potencial de crescimento. Felipe Luiz ganhou destaque pelo estilo de jogo ofensivo e pela forma como organiza suas equipes dentro de campo, sempre buscando intensidade, pressão na saída de bola e valorização da posse. Para muitos torcedores, a chegada dele poderia representar uma renovação no estilo de jogo do Cruzeiro e um projeto mais alinhado com o futebol moderno que vem sendo praticado no Brasil e no mundo. No entanto, não é apenas ele que está na lista da diretoria. Outro nome que aparece como possibilidade é o de Marcelo Galhardo, um treinador extremamente respeitado no futebol sul-americano e que ficou marcado pela história construída no comando do River Plate. Galhardo é conhecido por sua mentalidade competitiva e por montar equipes muito organizadas taticamente, capazes de pressionar os adversários e dominar os jogos. Durante sua passagem pelo River Plate ele conquistou títulos importantes e se transformou em um dos técnicos mais valorizados do continente. A possível chegada de Galhardo ao Cruzeiro seria vista como uma contratação de impacto, algo que poderia elevar o nível do projeto esportivo do clube e trazer ainda mais atenção para o futebol brasileiro. Porém, existe um desafio grande nessa negociação, que envolve valores salariais e também o interesse do treinador em retornar ao futebol sul-americano neste momento da carreira. Outro nome que aparece com frequência nas especulações é o de Hernan Crespo. O argentino já teve experiência no futebol brasileiro quando comandou o São Paulo Futebol Clube e conseguiu conquistar o Campeonato Paulista, encerrando um longo jejum de títulos do clube paulista. Crespo é um treinador que gosta de equipes ofensivas, com movimentação constante e muita intensidade no ataque. Sua experiência no futebol brasileiro pode pesar a favor em uma eventual negociação, já que ele conhece bem o ambiente do país e também entende as dificuldades do calendário e da competitividade do campeonato nacional. Além desses nomes, a diretoria do Cruzeiro também analisa outras possibilidades no mercado internacional, inclusive treinadores portugueses que vêm ganhando cada vez mais espaço no futebol brasileiro nos últimos anos. O clube busca um perfil que combine organização tática, capacidade de desenvolver jogadores e também liderança para lidar com a pressão de comandar uma equipe com uma torcida tão apaixonada quanto a do Cruzeiro. Enquanto essa definição não acontece, o comando da equipe fica de forma interina nas mãos de Wesley Carvalho, que assume temporariamente a responsabilidade de preparar o time para os próximos jogos. A missão dele é manter o elenco focado e,